Lucas 22, 39. Acharam? Diz assim: Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou e voltou para o lugar onde seus discípulos estavam, e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Amém? Até aqui. Feche seus olhos. Peça para o Espírito Santo continuar falando no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua cura, pelo teu mover neste lugar, Pai. Obrigada porque o Senhor é aquele que cura a nossa alma, as nossas dores, as nossas feridas. Espírito Santo de Deus, eu não posso ir para lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Então, Senhor, manifesta aqui neste lugar a tua presença. Que o Senhor venha trazer na tua palavra que liberta, que transforma com poder e autoridade. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai, acerca daquilo que o Senhor tem para fazer. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, aquilo que é o desejo do teu coração, acerca da tua palavra, acerca que é a tua vontade para as nossas vidas. Pai, tira toda resistência humana, toda resistência demoníaca, todo valente, devagação da mente, sonolência, nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, flui no nosso meio, Senhor, e a Ti eu entrego toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Então o texto começa falando que Jesus foi como de costume, ao Monte das Oliveiras com os discípulos, com Pedro, Tiago e João. Esses eram os discípulos. Ele foi ao Monte das Oliveiras como de costume a orar. A oração, a conversa com o Pai, era um costume do Senhor de se retirar para orar. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa orar mais. Ô louca, isso aí. Você precisa orar mais. Se Jesus, sendo Deus aqui na terra, vivendo como homem, ele orava, sabendo de tudo aquilo que já ia acontecer, sabendo de todas as coisas, aquilo que estava por vir, ele viveu como homem. Ele andou como homem, ele curou como homem, poder de Deus dele, mas ele fez os milagres como homem, e você pode fazer milagres ainda maiores que Jesus fez, foi isso que ele falou. É palavra de Deus, é Bíblia, foi delegado a nós como igreja. Como homem ele se entregou naquela cruz, como homem ele tomou o nosso lugar, como homem ele tomou as nossas dores sobre ele, como homem sobre ele tomou os nossos pecados, a culpa que estava em nós, que era nossa, foi colocada sobre ele. E mesmo assim, Jesus, ele se colocava na condição de oração, de diálogo, de falar com o Pai. Você precisa ter o costume de falar com o Pai. Você precisa se assentar na tua casa e parar de fazer aquela oração mecânica. Senhor, abençoa, Senhor isso, Senhor aquilo. E sentar e falar: Pai, senta aqui comigo, porque nós precisamos conversar. O Senhor Jesus, ele direciona a oração dos discípulos para que vocês não sejam. Quer vencer a tentação? Ora. Lembra do Pai Nosso? Não deixe cair, hein? Mas livra-nos do mal.
nos livra do mal, não deixa a gente cair em tentação. Era um momento de fragilidade que Jesus estava ali. Era um momento onde Jesus iria mortificar a carne dele. Depois do Getsêmani, o que veio. Ali foi o lugar onde ele se derramou, onde ele derramou a alma, onde a tristeza era profunda. Em Marcos e Mateus está escrito que era a tristeza, essa tristeza tão grande que pode me matar. Profunda agonia, tristeza tão grande que traz morte. Então ele precisava orar, e quanto mais era agonia, mais Jesus orava. O problema nosso é que quando a gente passa pela luta, quando a gente passa pela dor, quando a gente passa pela aflição, quando a gente passa pela tristeza, ao invés de intensificar o tempo de oração, a oração na presença de Deus, a gente retrocede. Deus não te chamou para retroceder. Quando a dor estiver aumentando, quando a luta estiver apertando, você intensifica a oração em nome de Jesus. Ele não levou todo mundo para orar. Não é todo mundo que a gente leva no momento da nossa dor. Não é todo mundo que tem estrutura para passar pelas dores conosco. Não é todo mundo que está preparado para estar ali como intercessor, como aquele que clama no momento de dor e dificuldade. Ele levou só 3. E desses 3 ele levou Pedro. Porque Pedro tinha uma palavra sobre ele. Qual era a palavra que estava sobre Pedro? Entregarei as chaves do reino que ligar na terra. Tinha uma palavra. Quando você começa a caminhar com o Senhor, que o Senhor começa a te dar revelação, como Pedro teve a revelação através do Espírito de Deus, que Cristo era o Messias. Quando Deus começa a te trazer maior entendimento da palavra, quando Deus começa a te preparar para um novo tempo, você vai ter que aumentar também o seu tempo de entrega. Vai ter que aumentar a renúncia, a mortificação da carne. Como é que Jesus venceu a tentação quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito? Através do quê? E aqui onde ele usa a palavra? Aonde você vê ele repreendendo o diabo? Não tinha diabo ali. Ali ele estava abrindo mão da vontade dele. Ali ele estava abrindo mão dele mesmo, para poder se entregar por inteiro, com inteireza de coração. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, sobretudo seja feita a sua. E quantas vezes a gente chega no momento de oração e impõe as nossas vontades ao Senhor? Senhor, traz a libertação, porque o Senhor quer libertar, eu também quero que ele seja liberto, eu quero viver esse relacionamento, eu quero viver nesse patamar. Senhor, traz a tua cura, traz o isso, traz o aquilo. Senhor, a minha vontade é essa, a tua palavra diz isso, sobretudo seja feita a tua. Aprenda a confiar na vontade do Senhor. No momento que você está passando pelo confronto, no momento que você está passando pelo processo de mortificação da tua carne, no momento que você está passando pelo processo de renúncia, no momento que você está passando pelo processo onde você vai sentir dor mesmo, porque crente também sente dor. Tem uma filosofia barata rolando por aí. Se te faz feliz, está tudo bem. O importante é que você seja feliz. O importante é agradar a Deus. Se você agradar a Deus, você vai encontrar a verdadeira alegria. Porque a alegria verdadeira vem do Espírito Santo. O importante é você agradar ao Senhor. Porque agradar a nossa carne só nos leva à destruição. Tudo começou com alguém querendo agradar a própria carne. Olhou e desejou e cobiçou. Foi ali que tudo desandou. Bastava não dar ouvido à serpente, bastava não dar ouvido à conversa maligna. As más conversações corrompem o seu futuro, os bons costumes, e corrompem o seu futuro também. Sabe o que você precisa fazer? Faz uma faxina na tua vida, em nome de Jesus. Eu estou falando para você andar só com
com gente que vai para a igreja. Eu estou falando para você andar com pessoas que servem a Deus verdadeiramente, que têm integridade de coração. Está na hora de você abrir mão de coisas e de pessoas que te distrai do caminho, que te tira da presença. Você precisa ter discernimento. Pedro, ele chega em Jesus e fala o quê? Não fale assim de você mesmo, Jesus. Não precisa ir para a cruz, não. O que Jesus fala para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Ele está repreendendo Pedro, ele está repreendendo Satanás na boca de Pedro. Está sendo influência maligna para não cumprir o sacrifício onde traria salvação para nós. Porque não tinha entendimento do todo, do projeto do Senhor. Quando você olha no texto, era tamanha a agonia que Jesus sentia, que as gotas de suor era sangue. Ele começou a suar sangue. Tem gente que fala assim, o sangue que Jesus verteu na cruz, o sangue que Jesus verteu no Getsemane, o sangue que Jesus verteu no caminho, o sangue das chicotadas que Jesus levou sobre ele, foi por amor a nós, foi para trazer libertação a nós, foi para trazer cura a nós. A tristeza profunda, ela precisa ser colocada diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios. Abra aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 7. Fluidez, Jesus. Em nome de Jesus. Acharam? Capítulo 7, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: mas agora estou alegre, porque vocês ficaram tristes. Não porque vocês ficaram tristes, bem que eu achei o texto esquisito, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação, e nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas desse mundo produzem o quê? Morte. Não é isso que está aí? Produz morte. Quando nós somos confrontados através da palavra de Deus, porque quem anda sem correção, a palavra de Deus diz que não é filho. Quando o Senhor nos corrige, automaticamente, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai se sentir entristecido. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, a pessoa falou assim: eu beijei fulano e senti uma tristeza muito grande. Eu falei: a tristeza do Espírito Santo, você não tinha nem que ter beijado. Glória a Deus, porque você sentiu tristeza na hora que você beijou. Estava ensinando as crianças. Um dia um líder meu de jovens me ensinou a beijar em santidade. Quer beijar em santidade? Cospe no copo da moça do bebê. Porque beijo é cuspe. Foi, ministro de Tim, falando isso para nós, adolescente. Quer beijar em santidade? Cospe no copo da moça do bebê, porque beijo é cuspe. Acabou o encanto ali. Acabou a graça ali. Cruel, né? Pesado. Mas é uma realidade. É troca de saliva. Aliás, o lugar que mais tem bactéria no nosso corpo é a boca. Pensa bem quem que você anda beijando por aí. Adolescentes, não beijam. Geralmente adolescente nem gosta de escovar os dentes, presta atenção. Não gosta de tomar banho. Entendeu? Então, cuidado. Mas a tristeza que a pessoa sentiu foi uma tristeza do Espírito Santo. Porque não era para viver aquilo. Então quer dizer que se eu beijar e não sentir tristeza, pelo amor de Deus, não manipula o que eu estou falando. Vai sair beijando tudo para aí. Não, pastora, tá tudo bem porque eu não senti tristeza. Eu levo você para a salinha, hein? Ninguém gosta da salinha. Não faça isso comigo. Não manipule.
A tristeza do Espírito Santo, ela produz um arrependimento genuíno e verdadeiro. Arrependimento, ele gera fruto. Arrependimento não é mudança. Mudança, eu posso mudar meu corte de cabelo hoje e ele vai voltar a ser o que era quando ele perder esse corte. Mudança, eu posso tirar uma coisa do lugar aqui e depois voltar de volta. Transformação, ela não volta nunca mais a ser aquilo que era. Deus chamou você para transformar a tua vida, para transformar o teu interior, para transformar o teu jeito de viver, sentir, pensar, falar e se relacionar. Em nome de Jesus, nunca mais é para você se relacionar como era antes, nem com Ele e nem com os outros ao teu redor. A cruz vem para trazer uma transformação na tua vida. Jesus entra na nossa vida para dividir a nossa história. Amém? Pede para a borboleta, fala, volta a ser lagarta. Ela vai voltar? Nunca mais. Olha tudo que você já viveu com Cristo até hoje. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa de antes. Não tem como. Como é que vai dizer que você não teve as marcas de Cristo na tua vida? Como é que você vai invalidar tudo que você viveu com o Senhor? Quem aqui já viveu um milagre de cura com o Senhor? Você foi marcado. Quem aqui ouviu a voz de Deus? Sentiu a presença? O toque físico? Como é que você vai viver aquilo que você vivia antes? Não tem como, meu irmão. O problema é que tem um monte de gente que entregou a vida para Jesus, foi marcado por Cristo, foi transformado, viveu experiências maravilhosas e aí não quer se adequar à palavra de Deus. E porque não quer se adequar à palavra de Deus, não se sente encaixado no ambiente do Senhor, no ambiente da glória de Deus, no ambiente da igreja, mas também não se encaixa no mundo. Porque já foi estragado para viver no mundo, não serve mais. Aí fica aquela coisa descaracterizada. Deus não te chamou para ser descaracterizado em nome de Jesus. Deus te chamou para ser filho, para ser luz do mundo e sal da terra. Quem é luz não se assemelha com o mundo. Cristão não fica, cristão não bebe, cristão não é maledicente. Cristão não trai nem em pensamento. Cristão não é infiel. Cristão se parece com Cristo. Cristo foi obediente e fiel até a morte, morte de cruz. Cristão não dá jeitinho na palavra. A pastora falou que se não sentir tristeza, não foi o que eu falei. Não foi. Quem fez isso foi Satanás, através da serpente lá no Éden. Não faça isso. Cristão é diferente. Cristão, a presença dele incomoda o inferno sem ele abrir a boca, porque o Espírito Santo vai junto. Cristão vive diferente, cristão fala diferente, cristão se porta diferente, o casamento do cristão é diferente, o filho do crente é diferente. Você ensina o teu filho direito, porque você ensina dentro da palavra. Esses dias eu falei assim para Esther, chocolate. Esther falou assim, mãe, Esther ganhou um chocolate do Dia das Mulheres. Eu não teria dado porque ela não é mulher, mas a Vitória, né, é a Vitória. Ela ganhou uma barrinha de chocolate. Posso comer, mãe? Eu falei, só depois da janta, como toda mãe falaria. Eu creio, em nome de Jesus, o negócio tá esquisito. Aí ela deu uma enrolada, daqui a pouco ela volta com a barra mordida. Mãe, eu posso comer? Eu falei, quem mordeu? Eu pensei, né, vai que ela ofereceu pro Fábio, o Fábio mordeu. Vai que ela... Não sobraria. Vai que ela ofereceu para alguém mordeu, né? Quem mordeu a barra? Eu falei assim, é assim que se habilita demônio na sua vida, desobedecendo a sua mãe. Qual foi a ordem que a sua mãe deu? Comer quando? Você comeu antes. Qual o nome disso? Você quer habilitar demônio na sua vida? Quer fazer aliança com o demônio? Acabou a graça. Me perdoa, mãe. A barra de chocolate ficou lá até o final. Sabe qual é o problema? Que você fica com dozinha de falar para o seu filho. Isso habilita demônio na tua vida. Rompa com isso.
Você fica com medo de falar para sua esposa, e isso habilita demônio na sua vida e consequentemente na vida dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família. Rompe com isso. Você não tem que ter medo de trazer denúncia. Ah, e se meu filho não gostar? Depende, você quer ser pai ou quer ser amigo? Porque pai é pai, amigo é amigo. Se o meu amigo chega em mim e fala pra mim, não gostei do seu cabelo, eu falo, problema seu. Se ele falar pra mim, solta o seu cabelo, não quero, tô com calor. Mas se a minha mãe chegasse em mim e falasse assim, prende esse cabelo, minha filha, prende cabelo, solta não. Depende do que você quer ser na vida do teu filho. Quer ser amigo. Amigo. Sabe qual é o problema? A gente confunde os relacionamentos. Eu quero ser amiga de Deus, mas eu nunca quero esquecer que Ele é Deus, que Ele é soberano. Eu nunca quero chegar na presença de Deus e falar com Ele como eu falava no tempo da minha ignorância. Se o Senhor é Deus, então por que eu estou vivendo tudo isso? Querer ensinar Deus como Ele deveria cumprir o chamado dEle na minha vida. Querer ensinar a Deus o que Ele deveria fazer na minha casa, na minha família. Querer ensinar a Deus como eu deveria estar para cumprir o chamado dEle. É Ele que chama, Ele sabe exatamente a condição que a gente está. Se Jesus está falando para Deus, Deus, eu vou explicar uma coisa para o Senhor, como se Ele não soubesse. Eu não faço fotossíntese. Eu sou gente. A gente precisa melhorar esse negócio. Porque não dá para viver de fotossíntese. Luz e terra. Luz e terra. Eu preciso me alimentar. Então a gente tem que dar um jeito nesse processo aí da alimentação. Você acha que Deus não sabe quem te criou, o que Ele colocou dentro de você? Você acha que Deus não conhece as suas guerras? Você acha que Deus não conhece as suas lutas? Você acha que Deus não conhece as suas dores? Você acha que Deus não conhece os seus erros e os seus acertos? Você acha que Deus não sabe o que você pensa, o que você sente? Você acha que Deus não sabe aquilo que você precisa? Você que não sabe o que você precisa. Pedro achava que Jesus não precisava morrer por ele. Pedro achava que Jesus não precisava morrer na cruz. Porque não tinha entendimento daquilo que Deus tem para fazer. O projeto, o plano, o todo. Quantas vezes a gente está questionando o Senhor pelas nossas guerras pequenas? Porque a gente não entende o processo do todo que o Senhor tem na nossa vida. Sabe qual é a diferença? Jesus entendia o todo. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que depois dali ele ia ser julgado. Ele sabia que depois dali ele ia ser açoitado. Ele sabia que depois dali ele ia ser envergonhado. Ele sabia que depois dali ele ia ser exposto. E ele não poderia ir com o sentimento pela metade. Ele tinha que ter uma entrega genuína e verdadeira. Ele tinha que se render verdadeiramente. Sabe quando você canta Eu Me Rendo? Eu me rendo. Se rende de verdade. Sabe? Deixa a tua casa realmente rendida aos pés do Senhor. Deixa a tua vida rendida aos pés do Senhor. Deixa a tua família rendida aos pés do Senhor. Se renda mesmo, que não seja da boca para fora. Vai. Já sei, já entendi, tem que ir, eu vou. Porque eu confio naquilo que o Senhor tem para mim. Você acha que Deus nunca vai pedir para você passar pelos processos que Jesus passou no Getsemane? Deus nunca vai pedir para você passar pela cruz. Vai mandar você tomar a sua cruz. Porque evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Jesus nunca disse que você não teria uma aflição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom? Mandou você ter um ânimo bom. Ele não mente. Ele nunca falou que ia ser um mar de rosas. Evangelho que fala que vai ser um mar de rosas. Evangelho que fala assim, que se você não é próspero, é porque você está em pecado. Se você for olhar bem, você já é próspero. Você tem comida para comer.
tenho certeza que quando você dobra o seu joelho, que você pensa que não vai dar certo, Deus envia o socorro. Quem aqui já viveu isso? Levanta a mão. Quem aqui já viveu de ter um pouco, mas tão pouco que aos teus olhos não daria, e no final da conta deu e multiplicou? Levanta a mão. Prosperidade não tem só a ver com dinheiro, com bens. Prosperidade tem a ver com a paz, com a harmonia no teu lar. Prosperidade tem a ver com você viver bem. Eu acho que o tempo que a gente mais comeu coisa gostosa, diferente, chique, foi na pandemia. Como a gente comeu polvo. Gente, eu comi polvo. Polvo é muito gostoso. Eu gosto de comer polvo. Eu descobri que eu gosto de comer polvo. Eu gosto das coisas que vêm da água. Às vezes eu fico pensando, eu devia ter nascido peixe, mas não rolou. Eu gosto muito de água. É as minhas viagens mesmo, gente. Sabe? Sou apaixonada pela água. Tanto é que Deus usa a água para me ministrar. Estava na beirada da pia, lavando louça. Eu vi o mar na minha frente. Era a janela da minha casa, mas eu vi o mar. Eu vi o mar. Tá vendo, Gisele? Você não vê o fim. Assim sou eu. Eu sou eterno. Você nunca vai ver o fim. Gisele, mergulha. Eu mergulhei. Como é que você mergulha na beira da pia? Coisa de maluca, eu sei. Mas eu mergulhei. Chega uma hora que você precisa de equipamento, Gisele, senão você não consegue respirar. Eu falei, precisa de ajuda. Precisa de oxigênio, precisa buscar mais para se aprofundar mais. É verdade, Senhor, eu preciso buscar mais para me aprofundar mais. Eu preciso de ajuda para me aprofundar mais. É verdade, Gisele, mas você nunca vai conseguir chegar no fundo. Porque o oceano tem lugares que ninguém conhece o fundo. Porque a estrutura humana, mesmo com equipamento, não consegue chegar lá no fundo, porque a pressão não deixa. O nosso entendimento é tão limitado que eu posso querer me aprofundar em Deus o quanto eu quiser. Eu nunca vou chegar no fundo. Ele é infinito. Ele é intenso. Ele é forte. Ele é forte. Tenta conter as águas, Gisele. Você não consegue conter as águas. Você não consegue conter aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Você não consegue conter os propósitos, os projetos e o plano do Senhor para a tua vida. Você nunca vai conseguir mudar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque a palavra dele foi liberada. E a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes cumprir aquilo que foi designado. Sabe qual é o problema? O problema é a imposição da nossa vontade diante de Deus e daquilo que são os padrões do mundo. O nosso padrão de amor é baseado nos filmes e nas novelas. É por isso que a gente quebra a cara. Se o nosso padrão de amor fosse baseado na Bíblia, você entenderia que é renúncia, entrega, sacrifício, abnegação. Que você faz sem interesse, sem esperar nada em troca. Que você se derrama porque você ama. É só porque você ama, ponto. Ponto. O nosso padrão está errado. O nosso cristianismo está baseado em filosofias humanas. O nosso cristianismo tinha que estar baseado na palavra de Deus. Mas se te faz feliz, está tudo bem, não está tudo bem. Se a Bíblia diz que não está tudo bem. Sabe, tem uma filosofia maluca que diz assim, que tudo que é bom, que tudo que é bem, que te faz bem, é válido. Mas se te faz mal, então você não tem que aceitar. É por isso que você não consegue aceitar quando alguém olha para você e fala, você está errado. Agora, quando você olha para a cruz, foi bom Cristo passar pela cruz? Foi bom para ele? Foi bom? Foi gostoso? Ele foi feliz, né? Ele foi obediente. Você está entendendo? O nosso cristianismo, ele tem que estar pautado na palavra de Deus. Se fosse assim, Isaías não tinha sido cerrado ao meio. Pedro não teria sido crucificado de ponta cabeça.
Então não é tudo que me faz feliz, que é bom para mim, que é real, que é verdadeiro, que é o que o Senhor tem para mim. Porque às vezes o que eu penso que faz bem para mim, não faz. Porque a minha vontade, o meu desejo, está naquilo que o mundo está baseado. O mundo está baseado em egoísmo. O mundo está baseado em vontade próprias, em coisas materiais. É tão fútil as coisas que o mundo está baseada, que eles usam pessoas e amam coisas. Ama o carro mais do que ama a esposa. Chama bicho de filho e não cuida do filho. É filho de demônio. Satanás, sangue de Jesus tem poder. O cachorro tem roupa, o cachorro tem sapato, o cachorro, a comida está na boca. Quem assistiu o Jardim do Inimigo aqui? Uma peça de teatro, Jardim do Inimigo. Ai, bebezinho de papai, sai daqui, menino. Tá fazendo isso e não tá percebendo. Porque padrão do mundo. Ai, eu quero ser igual. Eu não quero ser igual aos homens. Eu sou mulher. Eu nasci mulher. O que define eu ser mulher são minhas genitálias. Amém? E isso não tem como trocar. Estou falando sério. O que te define homem e mulher é a genitália. O sexo que você nasceu. Não é como você se sente, não é o que você acha, não é a filosofia da terra. O que define é como você nasceu. Você nasceu homem, você nasceu mulher e é ponto final. A estrutura óssea do ser humano é diferente. Quando vai lá os arqueólogos cavar e acha o osso, fala assim, isso aqui é osso de mulher. Até o osso é diferente. E aí você quer basear em sentimento, você quer basear a tua vida em sentimento, é por isso que fica na tristeza profunda. Na tristeza profunda a gente passa com intensidade na oração. A tristeza que vem do Senhor produz transformação no interior. A tristeza que vem do mundo produz morte e destruição. A tristeza que vem do pecado produz morte e destruição. Hoje você vai romper com essa tristeza profunda em nome de Jesus. Amém. Você não anda pelo que você sente, você anda por aquilo que Deus dirige sobre a tua vida. Eu estava falando com o meu marido esses dias e a gente estava comentando sobre um podcast que a gente viu de uma mulher, onde ela falava assim, que quando ela se sentia muito para baixo, ela colocava uma foto de biquíni e postava nas redes sociais para ter likes e curtidas. E aí aquilo animava ela. Aquilo deixava ela mais alegre. Eu não vou falar o que eu penso disso. Mas eu vou falar o que eu falei para o meu marido. Eu falei, a minha autoestima, ela não pode estar baseada nem naquilo que você fala. Eu já falei isso aqui. Ai, você é linda. Obrigada, eu sou mesmo. Né? Você é inteligente, graças a Deus. Você sabe, eu aleluia, eu recebo, profético. Entende? Não é para deixar de falar, mas ela não pode estar afirmada disso, porque o dia que ele não falar, vai ser um problema. O dia que alguém levantar e querer acabar com a minha raça, porque tem. Se a minha autoestima estiver baseada naquilo que os outros falam, o dia que quiserem se levantar e acabar com a minha raça, eles vão acabar com a minha autoestima. A minha autoestima, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. O que o Senhor fala a meu respeito? O que o Senhor fala a meu respeito? Eu sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, filha eleita, escolhida pelo Senhor. Não foste vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós outros. Deus me escolheu e isso para mim basta. Deus me amou e isso para mim basta. Sabe por que não consegue? Porque a autoestima está firmada nos elogios humanos. Você não precisa disso, você precisa do Senhor, daquilo que Ele pensa a teu respeito. Você precisa da palavra de Deus que te sustenta. Se você começar a fundamentar todas as áreas da tua vida dentro dessa palavra de Deus, é como você está construindo um alicerce da tua casa e vai estar trazendo crescimento. Tem gente que é um homem fiel. Na onde? Lá na balada, onde o cara pega 10, beija 20 numa noite. Eu não vou falar o que eu pensei, Jesus, para não pecar.
em palavras, porque em pensamento já era. Entende? Você quer um homem fiel aonde? Eu quero um homem que cuida de mim, mas ele não está cuidando nem dele. Não toma banho, fica largado na rua 7 dias, você quer que eu cuide de você? Não trabalha para te sustentar, quer que sustente você. Aí a tua carne grita. Porque assim, a tentação, a gente vence. Na autoridade do nome de Jesus, você manda o capeta embora, ele vai. Mas a sua carne é você que precisa renunciar. E muitas vezes a gente não quer fazer essa renúncia, a gente não quer pagar o preço, a gente não quer abrir mão, a gente não quer passar pelos processos que Deus tem para nós. E aí a gente quer vir na igreja e sentir a presença de Deus. Aí a gente quer vir para a igreja e ouvir o que Deus tem para nós. Aí a gente quer vir para a igreja e viver todo o bem do Senhor nessa terra. Agrada-te do Senhor, que o teu prazer esteja no Senhor, que o prazer do Senhor esteja em você. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Tenha prazer nas coisas de Deus. Tenha prazer em viver com Deus. Tenha prazer em andar com o Senhor. Tenha prazer em andar agradando ao Senhor em todas as áreas da tua vida. Tenha prazer na presença de Deus. Tenha prazer em cantar mais louvores do que música do mundo. Tenha prazer em preparar o ambiente da tua casa para que o Senhor se assente à mesa com você. Você está reclamando e falando que você está jantando sozinha. Chama Jesus para jantar com você, quero ver. Faz um jantar romântico com Jesus. Gente, eu já passei pelo processo onde era eu e as crianças em casa. Botava as crianças para dormir, eu estava sozinha. E eu falava, Senhor, eu estou me sentindo sozinha, fica aqui comigo. Aquele sentimento de solidão, de abandono e ir embora, porque a presença dele chegava e ele me abraçava. O dia que eu me senti muito triste, quando meu pai faleceu, o dia que eu já estava dormindo, eu sei que estava para ele fazer assim. E eu não falei nada, porque eu não costumo falar das minhas dores, eu não gosto de falar com as pessoas das minhas dores. Eu gosto de falar com Deus das minhas dores. Com Ele eu falo, com as pessoas eu tenho um pouco de dificuldade. Porque eu nunca sei se eu estou dando sangue para tubarão. Então eu fico assim, até eu conhecer a pessoa, aí eu vou abrindo assim aos pouquinhos, até saber se eu posso realmente. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu abrir muito também é perigoso a pessoa tomar um lugar de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Ele tira a pessoa e bota lá em outra cidade. Por isso você foi para Poá, Rosa. A Fabiola também, por isso que foi para outro lugar. Calcaia. Porque aí a gente começa a abrir. E aí eu falei para o Senhor, eu estou com uma saudade do meu pai. Foi o dia que eu enterrei meu pai. E eu nunca precisei ser tão forte na minha vida. Gente, eu pensei que eu ia chegar lá e os meus tios iam me consolar. Sabe aquelas vezes que vocês iam abrir o coração comigo, pensando que eu vou te abraçar e falar, bora. Ah, com isso, sabe? Pois é, foi o que eu vivi. Vivi isso. Achei que meus tios iam chegar e falar, ô querida, tio tá aqui, a tia tá aqui, se você precisar. Mas eles estavam chorando mais que eu. Aí eu falei, alguém precisa ser forte, né? Minha madrasta de um lado, meus irmãos pequenos do outro. Eu falei, alguém vai ter que ser forte nesse negócio. Lá vou eu de novo. E assina papel daqui. Eu nunca vi assinar documento no velório. Me deixa quieta. Mas nem para estar lá me despedindo. Quando eu cheguei, os pastores que foram levar a palavra já tinham levado a palavra. Quer dizer, consolo, já tinham orado. Então eu nunca precisei ser tão forte naquele dia. E eu nem sabia o que fazer. Eu nunca ministrei um velório. Eu não sei. Não me chame para o ambiente de dor. Eu não consigo passar pelo ambiente da morte. Eu não nasci para me relacionar com a morte. Deus me fez para ter vida eterna. Para ser eternizada. Deus não me fez para relacionar com a morte. Então eu não sei passar pelo lugar da morte. Isso mexe muito comigo. Você vai me ver inteira. Mas por dentro arrebentada. Bom, enfim, voltando. Cheguei em casa, ele estava lá roncando, eu falei, Senhor, tô com saudade do meu pai, tá doendo muito, é maior do que eu. Gente, meu marido dormindo, virado pro canto, ele não desvira. Não, ele não desvira. Ele não mexe. Pois vocês acreditam que eu só falei, a lágrima escorreu. Ele se virou e me abraçou. Mas ele me abraçou abraçando.
Quem que abraça dormindo, apertando você? Se eu quisesse respirar, não dava. E eu falei, eu entendi, Senhor, que é o Senhor me abraçando. E saiu a dor. Naquele dia, lógico. Depois a gente teve outros processos, vai estar doendo de novo, está doendo de novo. Porque o luto é um processo. O luto é um processo. E aí eu falo para você, as dores que são profundas, você quer vencê-las na carne? O ambiente de tristeza que estava no Getsemane, depois você vai ler em Marcos, o ambiente de tristeza que estava no Getsemane era tão grande, tão grande, tão grande, que até os discípulos sentiram esse ambiente. Em Mateus também está escrito isso. E que eles chegaram a dormir. A tristeza profunda, ela traz morte, ela traz dor, ela traz entorpecimento, ela traz sonolência, ela traz letargia. Se você está vivendo qualquer um desses processos, saiba que o Senhor Jesus não tem isso para a tua vida. Em nome de Jesus, pede para a Vitória diminuir o volume no botão. Fala, sua mãe pela primeira vez na vida está falando para você diminuir o volume no botão. Ela nasceu com o botão desregulado. A gente fala, macho, desculpa, mãe. Entendeu? Não é para viver isso. Não é para viver esse peso todo. Não é para viver essa torpez toda. Não é para estar doendo tudo isso. Está doendo demais. Mais do que devia. Eu também amo. E ela continuou gritando? Falou pra Felipe que o Fabinho falou tia Vitória. Mas não precisa tudo isso, porque o Fabinho falou tia Vitória. Ai, Jesus. Longanimidade, domínio próprio, mansidão, paciência. Vou falar o quê? Você entendeu? Jesus não te chamou para o ambiente de morte. Jesus não te chamou para o ambiente de tristeza. Jesus falou para os discípulos que eles tinham que prestar atenção para não cair em tentação. Eles não podiam se envolver com aquela tristeza naquele nível a ponto de dormir ao invés de estar orando. Eles deviam estar preparando para aquilo que eles iam passar junto com Cristo depois daquele processo do Getsemane. Eles deveriam estar se preparando para não negar Jesus. Eles deveriam estar se preparando para ver aquilo que era Cristo, quem amava sendo crucificado. Eles deveriam estar se preparando pelo tempo para a dor e do sofrimento. Aí eu vou falar para você, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Vai chegar o tempo da grande tribulação. E quantos de nós estamos preparados para isso? Porque quando a gente fala das bodas do Cordeiro, a noiva se prepara para o casamento. Quantos de nós estamos nos preparando para bodas do Cordeiro? É hora de se preparar. Se a tua carne te governar, quando chegar na hora do vamos ver, você vai espanar. Se o teu sentimento te governar, quando chegar na hora do vamos ver, você vai espanar. É hora de se preparar para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa terra. As Escrituras vão se cumprir, amém? A vinda de Cristo é certa. A perseguição vai acontecer. Se antes da tribulação, depois da tribulação, se como vai ser, não importa. Viva todos os dias como se Jesus fosse voltar agora. Entenda que cada gota daquele sangue é preciosa para curar, poderosa para te libertar, poderosa para te transformar, poderosa para te colocar numa rota de crescimento. Sai desse evangelho Nutella, onde as pessoas saem falando, Deus tem casa, Deus tem carro, Deus tem casamento, Deus tem bom encontro, Deus tem não sei o que, Deus tem tudo isso, mas tudo isso não é o fundamento da tua vida, porque quando o Senhor Jesus voltar, o carro fica, a roupa fica, a das luzes fica, tudo fica, a casa fica. E tem mais, no céu não se casam nem se dão em casamento. Lá o seu casamento é com Cristo. Está entendendo? É outro nível. Então você não pode viver como você é um cidadão celestial, vivendo como um cidadão terreno. Não pode. Você é um cidadão celestial que passa na terra como cidadão celestial. As verdades e princípios sobre a tua vida
são os princípios e as verdades do Evangelho, da Palavra de Deus, do Reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vocês entenderam mesmo? Sabe quando eu sei quando vocês entenderam? Na sala. Nos áudios. Nos aconselhamentos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Você que está passando por um momento muito grande de opressão na alma, de tristeza, de torpeza. Eu gostaria que você começasse a falar com o Senhor e colocar na presença de Deus. Você que achava que a correção estava te fazendo mal e que não entendia que era o conserto do Senhor, começa a colocar diante do Senhor. Você que não entendia o poder que tem no sacrifício de Cristo, começa a pedir para o Senhor abrir o seu entendimento. Você que achava que o Evangelho era só para te dar coisas, não minimize o sacrifício de Cristo, pelo amor de Deus. Cristo não morreu naquela cruz para te dar casa, casamento. Cristo morreu naquela cruz para te entregar salvação. Cristo morreu naquela cruz para te libertar da escravidão do pecado. Cristo morreu naquela cruz para te dar uma nova história, uma nova vida como Ele. Cristo morreu naquela cruz para transformar o teu interior. Não minimiza, não minimiza, não minimiza. Abre a tua boca e começa a orar. Começa a orar em nome de Jesus. Você que não entendia que muitas vezes você era cobrado pelo Senhor, porque Ele falava algumas coisas para você, porque a bronca para você era maior, porque quando você lê o texto de Mateus, quando Jesus vai lá, Marcos também, quando Jesus vai lá falar com os discípulos, Ele fala, Pedro. Ele não fala para os outros dois, Ele fala para Pedro. Por que você está dormindo, Pedro? Porque a tua responsabilidade é maior, Pedro. Desperta, Pedro. Desperta para orar, desperta, Pedro, para orar, desperta para orar. Você que não estava entendendo que o seu tempo de oração ele precisa ser maior para você vencer a tentação. Você que não estava discernindo o ambiente, estava se deixando envolver num ambiente de tristeza, seja lá o que for, que você se envolvia no ambiente espiritual ali do momento e deixava aquilo entrar no teu interior, a ponto de te colocar numa sonolência, num sono profundo, ou te deixar conduzir. Começa a pedir para o Senhor te ajudar nessa noite, a trazer a libertação que você precisa, o posicionamento que você precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles não conseguiam ficar com os olhos abertos de tanto sono que eles sentiam. Eles não conseguiam. Jesus falava assim, ó, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Se você alimentar a sua carne, é a sua carne que vai estar pronta, é a sua carne que vai conduzir todas as coisas. Mas se você alimentar o Espírito Santo vai te governar, o Espírito Santo vai te conduzir. Eu quero resistir à tentação, Senhor, mas é difícil conseguir. É difícil resistir a essa tentação. Eu não estou conseguindo, Senhor. Começa a pedir para o Senhor, Senhor, não me deixa cair em tentação. Me livra do mal, Senhor. Senhor, não me deixa cair na tentação. Não me deixa cair na cobiça dos olhos. Não me deixa cair na tentação, Senhor. Não deixa eu ser conduzido, Senhor, por qualquer coisa nessa terra que não seja o teu Espírito Santo. Senhor, se eu cair no sono da negligência, da indolência, daquilo que são o ambiente, Pai, tem misericórdia de mim. Senhor, em nome de Jesus, se eu fugir, Senhor, e não quis mortificar minha carne, não quis abrir mão da minha vontade para que se cumprisse a sua misericórdia de mim, Senhor. Se eu me entreguei ao Senhor pela metade, oh meu Deus, se eu me entreguei naquilo que é o teu chamado pela metade, se eu não fui com integridade, com interesse no meu interior, com interesse no coração, no sentimento, Pai, me perdoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença,
Pedimos o teu favor, Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, nos leva a um ambiente, a um nível espiritual. Desperta, na verdade, algumas pessoas que estão aqui. Senhor, desperta aqueles que precisam ser despertados para serem levados a um novo nível espiritual. Em nome de Jesus, porque nós precisamos passar pela cruz. Oh, aleluia, nós precisamos passar pela cruz e ser obedientes, pois ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome. Por isso nós precisamos passar pela cruz, precisamos morrer para as vontades da nossa carne. Precisamos morrer para as vontades da nossa carne. Você precisa morrer nesta noite, morrer pelas vontades da tua carne. Em nome de Jesus. Não é a tua vontade que tem que prevalecer. Em nome de Jesus, não é a tua vontade que tem que prevalecer. Abre mão desse orgulho, homem. Em nome de Jesus, não é a tua vontade que tem que prevalecer. Não é a tua vontade que tem que prevalecer. Você não exerce governo e nem autoridade sendo insubmisso a Deus. Que autoridade, homem, que você quer ter sendo insubmisso ao Senhor? Por isso, em nome de Jesus, se coloca na casa do oleiro nesta noite e se humilha diante da presença do Deus vivo. Oh, aleluia, Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença, em nome de Jesus, e nos rendemos a ti, Senhor, em nome de Jesus, porque já estou crucificado com Cristo, de modo que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou. Oh, aleluia! Autoridade vem para aqueles que se submetem a Deus. Oh, aleluia! Oh, é por isso que tem tantas coisas e tentações e tantas situações contrárias, malignas contra a tua vida, e que você não tem tido autoridade nem força, porque a força vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a Ele me submeto, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, aleluia, eu sinto a autoridade do Senhor aqui. A autoridade dele está aqui para nos validar e nos dizer: se submeta ao Senhor, se humilhe diante da sua presença. Oh, aleluia, e você terá autoridade contra as coisas que você tem, que tem resistido, que tem ido contra você, que tem se levantado. Se submeta ao Senhor. Oh, aleluia, se submeta ao Senhor. Se submeta ao Senhor. Resista, sujeitai-vos, pois, a Deus. Como que eu me submeto, me sujeito a Deus, pastor? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Tem coisas que você não precisa perguntar para o pastor, já está escrito. Tem coisas que você não precisa pedir conselho para o pastor para saber se é de Deus ou se não é. Já está escrito. Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ah, pastor, eu posso namorar ou me casar com alguém que não é de Deus, mas eu estou na igreja e a pessoa não é? Você precisa pedir conselho para saber se é de Deus ou não? Sério? Você precisa pedir conselho? O que a palavra? A palavra já diz: não vos submetais e não vos prendais em jugo desigual. Ponto.
E tem casamento que tem julgo desigual já. Porque se a sua esposa ora e busca a Deus e você não busca, já está em julgo desigual. Porque a vida espiritual dela vai caminhar e vai andar, e você só vai ficar pensando em trabalho, em Brasileirão, em futebol, em jogo. E tem o contrário também, o homem que ora, que busca, que se sujeita ao Senhor, mas a mulher que é dura, que não se submete ao Senhor, de dura serviço. Cuidado, viu, mulher? Porque o Senhor, Ele pesa a mão não só sobre o homem, mas todo aquele que endurece o coração, viu? Cuidado. Porque o teu marido não pode tocar em você, não pode relar a mão em você, mas tem uma mão do Todo-Poderoso, que quando Ele vem não fica ninguém na frente. E Ele corrige o pai, Ele é pai, e Ele corrige o filho que ama. E se for necessário te fazer passar por alguns processos, te dar uma rasteira, te privar de muitas coisas, Ele faz, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele é Pai, e Ele te ama, e se precisar ferir, Ele fere, mas para que haja o conserto. Mas Ele diz em Oséias capítulo 6, Ele faz a ferida e Ele sara. Ele abre a ferida, mas Ele ligará. Ele é Deus Todo-Poderoso. Por isso, entra no concerto do Senhor. Entra no concerto do Senhor. Não endureça o seu coração. Porque o processo é pior quando a gente endurece o coração. É pior. É pior, porque aí a gente não entra no conceito de marido, nem de esposa, nem de ninguém. Aí o acesso é direto com Deus. E aí o nosso diálogo e a nossa conversa é direto com Ele. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não endureça o teu coração. Hoje é noite de você fazer um concerto com o Senhor e de você abrir o teu coração, de você restabelecer a tua aliança, fazer uma aliança com o Senhor e servir a Ele e entregar-se a Ele em nome de Jesus. Se entregue a Ele. Se entregue a Jesus. Se entregue a Jesus nesta noite. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Hoje é noite de cura aqui, Senhor. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura. Sepulturas, o Senhor está abrindo sepulturas nesta noite para te tirar deste ambiente, este interior que está envolvido por morte. O Senhor não te criou para você viver em morte. Uma terra seca que não produz fruto. O Senhor não nos chamou para a morte, para ser uma terra estéril. O Senhor nos chamou para viver em vida e vida em abundância. Não foste vós que escolhestes a mim, eu que vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Eu não te escolhi para viver essa vida estéril, diz o Senhor. Eu não te chamei para você viver endurecido como terra seca, diz o Senhor. Eu te chamei para viver a vida abundante. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba
vazia agora está. Os céus te adoram. Fecha os teus olhos. Pois ressuscitar. Ressuscita com ele também. Saia dessa sepultura. Eis que vos abrirei as sepulturas e vos darei o meu espírito. Oh, feche os teus olhos. Levante as suas mãos. Receba a vida e vida em abundância. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo homem está. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Esse nome é maior que tudo, ele é. Poderoso esse nome é nome de Jesus. 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 O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. E a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Vai viver um novo tempo, um tempo de transformação, de restauração, de cura, de libertação, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.